Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o mapa estratégico da indústria brasileira. O nosso convidado hoje é o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, nós temos aqui um tema que merece, até pela importância que o senhor mencionou no primeiro bloco, que é a questão da educação relacionada à produtividade, né? E os dados brasileiros são preocupantes, como o senhor já disse, mas a indústria precisa de equipes educadas e bem informadas que saibam utilizar melhor os equipamentos, criar soluções para os problemas do dia a dia, adaptar processos e produtos e desenvolver e implementar inovações. Aí tem uns números aqui que são importantes. A meta do setor, está lá no mapa estratégico, é que até 2022 o Brasil passe da 54ª posição no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, da OCDE, né, para a 43ª. O ranking considera 65 países e, para isso, a nota média deverá passar de 401 em 2009 para 480 em 2021, pelo menos. Quais são as condições indispensáveis para que esse salto se dê? Olha, primeiro é que nós precisamos ter uma base de conhecimentos e, sobretudo, ampliar a escolaridade do trabalhador. Ainda é expressivo o percentual de trabalhadores da indústria que não concluiu sequer o ensino básico. Isso é preocupante. Nós ainda temos um contingente de mais de 20% dos trabalhadores que não tem sequer o ensino fundamental completo. 20%. É alto. É alto, e aí o que é que acontece? Nós temos hoje uma nova geração de tecnologias, né? Por exemplo, para dar um exemplo concreto, na área da mecânica, aqueles tornos que nós conhecemos no passado, aqueles tornos mecânicos, eles não existem mais. Hoje os tornos são tornos com controle numérico, que exige uma mão de obra que tenha, vamos dizer, conhecimento, e para isso precisa ter uma base de escolaridade para assimilar o treinamento indispensável ao domínio desses processos novos. A informatização e robotização é cada vez mais presente. O perfil do trabalhador mudou em decorrência do impacto das novas tecnologias que foram incorporadas. Então, o desafio, melhorar a escolaridade para que ele possa assimilar melhor os programas de treinamento e capacitação, né? E produzir também um sistema de educação de melhor qualidade. Ampliar o esforço na área do ensino técnico e profissionalizante para que o Brasil possa ter uma mão de obra, vamos dizer, melhor formada também, né? Foram criadas muitas escolas técnicas. Muitas escolas, mas nós precisamos anos. ajustar muito os conteúdos de formação, os cursos. A pergunta, desarrumado, nós estamos formando os profissionais que precisamos? Nós estamos priorizando as áreas que são mais importantes? Nós estamos produzindo só estatística ou estamos atendendo às demandas e nos preparando para atender às demandas que serão criadas efetivamente? Agora, por que é que a educação é um pilar do mapa fundamental? Porque nós só vamos poder ter uma indústria inovadora se tivermos capital humano qualificado. Não tem uma outra forma de fazer. E não tem como ter uma indústria competitiva se ela não tiver condições de inovar processos, inovar produtos. Hoje, o crescimento se dá pela capacidade de incorporar conhecimentos e não de utilizar os fatores clássicos de produção, capital, terra, mão de obra, né? Então, o Brasil tem um desafio nessa visão da política industrial de poder investir em setores intensivos de tecnologia para poder encontrar um espaço nas cadeias globais das manufaturas. O Brasil não pode ficar à margem dessas cadeias globais, nem pode ficar só no início do processo. Nós temos que criar plataformas
que se integrem com as cadeias globais de produção de bens industriais. Esse é um desafio que passa pela educação. Agora, senador, o mapa ele também trata de questões macroeconômicas, né? Por exemplo, uma delas que tem gerado preocupação por parte do governo é a questão inflacionária. E obviamente que, e aí voltando a uma questão que o senhor estava comentando no primeiro bloco, eu acho que é da mais profunda importância, que é a qualidade de gastos públicos, ou seja, implementar mais gastos com investimento, e investimentos positivos, e reduzir gasto de custeio na visão do senhor. E aí, objetivamente, né, para a gente não ficar aqui só nas teorias e nas teses, o senhor acredita que um país com praticamente 40 ministérios que geram esse gasto de custeio que o senhor está criticando, a gente deveria reformular isso? E obviamente que aí são levadas em conta considerações de ordem política também, porque esse crescimento se deu justamente para tentar montar um sistema de governabilidade, né? Como é que a gente convive ou coaduna essa governabilidade política com uma qualidade melhor de gasto público, né? Que prefira o investimento mais do que o custeio? Você coloca um ponto fundamental, quer dizer, o próprio padrão de governança do país. O país precisa ter um melhor modelo de governança. Isso nos remete também a questões que estão associadas ao ambiente institucional. Os analistas de economia, isso não é uma teoria, dizem o seguinte, que tão ou mais importante do que os fatores de produção ou a dotação de recursos é a qualidade do ambiente institucional. Isso. E para não ficar na teoria, eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil está recriando agora uma empresa de planejamento de logística, a EPL. Por quê? Porque nós destruímos as estruturas que já tivemos no passado, como o GEIPOT. Você lembra do GEIPOT? Claro. Que era uma área de excelência em que nós tínhamos toda uma visão logística de transporte, capacidade de elaborar projetos. Isso foi destruído pelo Estado brasileiro e nós estamos recriando essas estruturas agora. O fato é que o Estado brasileiro, ele foi perdendo competências de tal forma que hoje ele é preguiçoso para fazer o gasto de boa qualidade. Esse gasto de investimento pressupõe capacidade de fazer projetos, de elaborar projetos, de ter capacidade técnica e competência do ponto de vista operacional. Nós perdemos, e veja que paradoxo, nos órgãos de fiscalização nós ganhamos competência, e nos órgãos de execução nós perdemos competência. Então, veja... O sistema está sendo muito mais caro. O sistema hoje é um sistema que, paradoxalmente, nós somos muito mais competentes tecnicamente para fiscalizar do que para executar. Só que a melhoria da infraestrutura passa pela maior capacidade de execução. Claro. Também é preciso investir nisso. Então ficamos com um Estado que só sabe produzir o gasto de má qualidade, que é o de custeio. Porque esse deriva da contratação de pessoal, do apadrinhamento político, né? Da instrumentalização do Estado para fins políticos. E aí chegamos a esse aspecto que você coloca de ter 40 ministérios para poder produzir, vamos dizer, um processo de acomodação desse presidencialismo de coalizão que nós vivemos. Então, é uma boa demonstração de que temos um padrão de governança que não dialoga com a ambição de um processo de transformação estrutural como esse. O senhor tocou aí no tema da infraestrutura de passagem, e lá no mapa estratégico tem um número atual e uma previsão para 2022 que é mais do que dobrar a taxa de investimento em infraestrutura. Hoje é 2,05%, se prevê passar a 5%. Olha, considerando as dificuldades atuais que nós estamos observando, apesar de que há um esforço na área de
até na área de ferrovias, né? Até reconstruindo as estruturas. Os GIPOTs que foram, né, destroçados aí no passado. Mas, considerando essas dificuldades, você não acha também que é dobrar num período tão curto assim? Não é tão... Bastante arrojada a previsão? Eu diria que não é tão irrealista como pode parecer. Por quê? Porque hoje esses 2% são praticamente decorrentes do investimento público. E o grande fator que poderá ampliar o investimento na infraestrutura é trazer o setor privado, o investimento privado para a infraestrutura. Só que isso requer algumas pré-condições, marcos regulatórios claros, precisos, que ofereçam segurança ao investidor privado. Por quê? Porque o investimento em infraestrutura tem taxas de retorno muito... É um investimento cuja maturação é de 20, lenta. 30 anos. Precisamos ter todo um ambiente institucional preparado para isso. Por exemplo, o governo aumentou a taxa de retorno agora para as ferrovias. O governo está fazendo para poder ter sucesso nos editais, porque senão você lança o edital e não aparece o investidor, se não for realista. O espírito animal o espírito não desperta o instinto animal. Então, o que é que acontece? Se tivermos condições de poder criar um ambiente institucional, isso passa pelo Congresso. Por exemplo, se discute muito no Brasil o papel da agência reguladora. A agência reguladora é uma estrutura do Estado, não é do governo. Não se pode confundir a competência da agência com a competência do Ministério Setorial. No Brasil ainda há uma disputa. O governo quer usurpar a competência das agências e não entende o papel das agências. As agências têm que ser dotadas de autonomia financeira, de estruturas técnicas que possam oferecer ao investidor a visão de que aquilo não depende do governo de ocasião, que ele tem ali regras claras, previsíveis, que não dependem, vamos dizer, do jogo político momentâneo. Mas com relação, por exemplo, à segurança jurídica, até o presidente do Supremo recentemente criticou o Congresso sob vários aspectos, mas a gente há de reconhecer que o próprio judiciário no Brasil também tem várias deficiências e que causam inseguranças jurídicas enormes para quem quer investir, né? E ter esse espírito animal aí em jogo, e que às vezes até com essas taxas de retorno elevadas, mesmo assim você não tem a presença competitiva. Essa tradição de instabilidade de regras que se expressa num exemplo muito interessante. O Brasil é o único país do mundo que, para fazer parceria público-privada, tem que oferecer um fundo garantidor. Por quê? Porque a tradição do setor público é de descumprimento. Quer dizer, o setor público não observa as regras que contrata. Então, criou-se no Brasil uma jabuticaba, a figura de um fundo garantidor, para que o investidor privado tenha segurança de que o Estado, se ficar inadimplente, ele vai ter condições de, com o fundo garantidor, poder levar adiante a parceria. Então, o Estado deveria ser a própria garantia. Né? E você falou no judiciário, que fica, em alguns momentos, se colocando um pouco pela voz de algumas figuras acima dos outros poderes. Nós temos ainda uma prestação jurisdicional cara e deficiente no Brasil. Isso é custo de transação. Um grande número de processos que se acumulam, né? O tempo para que você possa deslindar no Brasil uma lide ou uma disputa no judiciário. Isso tudo vai para a taxa de juros. Esse processo todo termina indo para... o mercado leva tudo isso para o risco, para os prêmios de risco. É o tal custo de transação no Brasil, que é muito mais alto, porque nós temos também uma prestação jurisdicional cara e lenta para o cidadão que demanda ou para a empresa que opera no ambiente econômico.
No próximo bloco, o Agenda Econômica vai falar dos fatores energéticos para elevar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira, mas também em alguns alertas dados por lideranças empresariais, como o tripé do mal, a taxa de juros e outras questões dessa natureza. Continue com a gente.